Fala galera, como vocês estão? Sejam muito mais que bem-vindos para mais uma edição do FuteArt. E hoje, depois de quase 4 meses aí sem gravar, voltei com força total. Bom, hoje a gente vai abordar vários assuntos aqui. Tem Neymar que voltou a treinar com bola, tem aquela confusão entre Flamengo e Corinthians aí sobre as datas das semifinais da Copa do Brasil. Tem Joia do Barcelona que teve contrato renovado e a multa é simplesmente absurda. Iremos falar tudo isso e muito mais após a vinheta. Vem comigo que no caminho eu te explico. Bom família, agora começaremos o vídeo de hoje falando sobre o Corinthians, né? A maré de azar não para. Logo após aí o Corinthians perder para o São Paulo por 3-1, né? Um jogo estranho, a arbitragem estranha, confusa, né? Porque ele deu algumas faltas para o São Paulo, expulsando os jogadores do Corinthians. Falta essas que o Corinthians também sofreu com o mesmo rigor e o critério para ele não foi usado ali. Mas tudo bem, a gente não vai falar sobre isso. A pauta agora é sobre o goleiro Hugo Souza. O Corinthians teria informado aí que iria contar com o goleiro, definitivamente iria comprar o goleiro agora no dia 1º de outubro, no caso hoje. Só que deu errado, o presidente confundiu as datas aí lá no clube lá, a palhaçada não tem fim, não conseguiu. Com isso o Corinthians terá que arcar R$500 mil novamente para contar com o jogador, né? Bom, eu vou ler a matéria aqui. O Corinthians terá que adiar a compra do goleiro Hugo Souza. O Timão tinha a intenção de adquirir o arqueiro em definitivo nesta terça-feira, dia 1º, para não precisar pagar a multa do jogador contra o Flamengo na quarta-feira, né? Que será amanhã, a primeira semifinal da Copa do Brasil. Logo iremos falar sobre isso também, que tá dando uma polêmica danada, né? Porque o Flamengo quer mudar a data, o Corinthians não concordou e virou uma confusão danada. Bom, o presidente do clube, Augusto Melo, chegou a avisar a aquisição que seria feita no dia 1º, mas houve um erro de data. No acordo feito entre as duas partes, o Corinthians só pode fazer a compra em definitivo do goleiro no dia 10 de outubro. Assim, o Corinthians terá que arcar novamente com R$500 mil. Lembrando que o Corinthians pagou R$500 mil lá atrás no Campeonato Brasileiro, né? Na ocasião, o Corinthians venceu por 2-1 lá em Itaquera. Bom, este valor está estipulado no empréstimo do jogador com o rubro-negro, né? O rubro-negro para o Corinthians. Agora, depois de ler a matéria aqui, eu vou falar a minha opinião. Eu acho que o presidente está de sacanagem com a cara de quem torce para o Corinthians com o torcedor corintiano, né? Confundiu as datas, ia comprar, não comprou, agora vai ter que pagar novamente. O Corinthians pagou R$1 milhão só nesse meio aí. Pagou lá no jogo, o Corinthians ganhou de 2-1 no Campeonato Brasileiro e irá pagar de novo agora no semifinal da Copa do Brasil. Obviamente tem que pagar, porque o goleiro é importante e vai fazer a diferença aí na semifinal da Copa do Brasil. Mas que palhaçada, galera. R$1 milhão o Corinthians vai pagar em um mês e meio para o Flamengo por causa dessa palhaçada toda aí. Bom, mostra que a diretoria tá fraca, tá brincando com o torcedor, né? Achando que o dinheiro do clube nessa crise toda tá vindo de árvore, tá vindo de graça, né? Se fosse isso, o Corinthians não estaria nessa crise toda que está vivendo. R$1 milhão pode ser pouco para um time de futebol, mas pô, pagar R$1 milhão só em multa para um jogador? Bom família, agora falaremos sobre o Flamengo, que emitiu uma nota, né, dizendo que repudia, né, o Corinthians entrar no STJD junto com o Vasco, que entrou também por causa da mudança das datas, porque essa mudança de data ela só beneficiou tanto o Flamengo quanto o Atlético Mineiro. O Corinthians e o Vasco, Silas, né? Os dois que se virem, porque não vai conseguir. Eu vou tentar achar a nota aqui para ler para vocês. Bom galera, a nota diz o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo vem diante da informação de que o Vasco da Gama e o Esporte Clube Corinthians Paulista decidiram acionar o Superior Tribunal da Justiça Desportiva, né, o STJD, contra a decisão da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, de inverter a data base das partidas de volta para a semifinal da Copa do Brasil com as partidas da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Manifestar-se publicamente nos seguintes termos: inicialmente, é de se lamentar que o Vasco e Corinthians brincadeira, cara. É de se lamentar que o Vasco e Corinthians tentem se levar à justiça desportiva para desvirtuar a sua função e buscar benefício próprio. Aqui o Flamengo está dizendo que o Vasco e o Corinthians estão tentando buscar benefícios próprios. Vou repetir: Corinthians e Vasco tentando buscar benefícios próprios, sendo que foi o Flamengo que foi lá na CBF pedir adiação da partida, né?
Beleza, vamos lá. Em total desapreço ao princípio da isonomia da igualdade de condições desportivas que, pelo regulamento, deve reger as competições. Como é de amplo conhecimento, considerando a data FIFA, que é do dia 7 ao dia 15 de outubro, diversos jogadores das semifinalistas disputarão as eliminatórias da Copa do Mundo e somente retornarão ao seu clube entre os dias 16 e 17 de outubro, em cima da data das semifinais da Copa do Brasil, de modo que a inversão da data base das partidas da Copa do Brasil com as do Campeonato Brasileiro não apenas privilegia o equilíbrio das competições, como a isonomia entre os participantes, além de garantir um espetáculo à altura da reta final de uma competição de caráter eliminatório, que certamente reunirá mais audiência, aumentando as receitas de bilheteria. Né? Então aqui o Flamengo está dizendo que se importa com o dinheiro, né? Está importando que a bilheteria e que a audiência. Maior atratividade para os patrocinadores e detentores do direito de transmissão. Infelizmente, o que se verifica é que os referidos clubes se sentiram lesados por não poder jogar a fase decisiva da Copa do Brasil contra adversários completamente desfalcados dos seus principais atletas em razão de convocações que são de atendimento obrigatório pelos clubes. Note-se que o Vasco e Corinthians não apontam um único prejuízo às equipes, mas apenas o fato de que seus adversários não serão mais prejudicados pelos desfalques sofridos, valorizando a própria competição. Com todo respeito ao Vasco e Corinthians, os pedidos direcionados ao STJD, no entanto, se mostram improcedentes à sua origem, já que não resistem a uma simples consulta ao Regulamento Geral da Competição de 2024. Ao regulamento específico da Copa do Brasil, ambos editados pela CBF, é que contaram com a adesão dos clubes. Esses dois dispositivos inseridos no regulamento acima citados não deixam qualquer dúvida de que a CBF tenha discricionariedade de elaborar e alterar as tabelas das competições que organizam. E mais, do primeiro artigo do 39º regulamento específico da Copa do Brasil de 2024, é claro que afirma que a tabela pode sofrer alterações em decorrência de eventuais modificações promovidas pela Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, em seu calendário de jogos, Libertadores e Sul-Americano, no caso que estão dizendo, né? Que possui prioridade em face das competições nacionais. Se não bastasse isso, a CBF, de forma imparcial, isonômica e democrática, questionou os 4 clubes que disputarão as partidas semifinais da Copa do Brasil acerca de inversão da tabela, tendo Flamengo e Atlético Mineiro sinalizado positivamente, Corinthians negativamente e Vasco dando uma solução diversa a que foi postada em votação, o que gerou uma concordância da maioria dos envolvidos, no caso 2 contra 1, que seria Flamengo e Atlético Mineiro. Assim, tendo em vista os esclarecimentos acima prestados, o Flamengo enaltece a decisão tomada pela CBF e reforça o seu compromisso com a ética, a isonomia e o equilíbrio das competições, fecha aspas. Essa foi a nota soltada pelo Flamengo. Bom, o que você acha sobre isso? Para mim é brincadeira. Um time que quer mudar a data para se beneficiar, uma data essa que já tinha sido estabelecida, já tinha sido estipulada, o clube quer mudar, porque aí ele vai contar com todos os seus jogadores aí. No caso do Corinthians, se fosse o Corinthians que tivesse passando por esse desfalque, pô, a CBF já tinha dado a data, segue o calendário, pô. Agora porque o time bateu o pé e disse que quer mudar, porque quer seus jogadores, a CBF vai lá e muda. Enfim, né? Deixa a opinião de vocês nos comentários. A minha, obviamente, já foi dada aí depois desse discurso que eu dei aqui, né? Porque pra mim é brincadeira a CBF fazer uma coisa dessa. É uma falta de respeito com o Corinthians e com o Vasco da Gama, né? Que serão prejudicados claramente pela decisão da CBF aí de mudar, né, a data dos jogos, porque o Flamengo quer que mude. Bom, família, falando agora de Palmeiras, o Palmeiras vem investindo na base aí, Hendrick, Estevão, né, são jogadores aí que foram vendidos por um dinheiro altíssimo. O nome da vez agora é Vitor Reis, a joia do Palmeiras de apenas 17 anos, é um defensor, está na mira de gigantes europeus.
mas uma promessa começa a ser cobiçado no mundo do mercado da bola. Segundo o portal The Athletic, Real Madrid e Arsenal já teriam procurado o Palmeiras pelo jogador, né? Ainda segundo a publicação, nenhuma proposta oficial foi feita. Chelsea, Liverpool e Barcelona também teriam demonstrado interesse no jogador. O jogador de apenas, na verdade, 18 anos, me perdoe, né? Foi promovido à equipe principal por Abel Ferreira nesta temporada. Até aqui o defensor soma 15 partidas e 2 gols marcados. Vale lembrar que ele tem apenas 18 anos, é uma promessa que vem despontando aí. Zagueiro, né? Zagueiro não é como um atacante que é bem valorizado, vende caro, mas demonstra interesse de vários times, né? Times aí que eu falei, Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Chelsea, são times aí que estão interessados na contratação do jogador do Palmeiras. Palmeiras que vem trabalhando bem a sua base aí. Falando agora de São Paulo, Boca Juniors procurou o técnico Luiz Ubeldia, né? Ubeldia entra na mira de Boca Juniors, mas o São Paulo nega a procura. O clube busca um substituto para Diego Martínez, que deixou o cargo no último sábado, após a derrota para o Belgrano. Segundo DC Sports, a diretoria do Boca Juniors teria entrado em contato com o representante do Zubeldia, com o intuito de tirá-lo do Morumbis e levá-lo à La Bombonera. O argentino foi contratado em abril, logo após a saída do técnico Thiago Carpini. Com pouco espaço de tempo, ele se identificou bastante com a torcida tricolor, embora tenha sido eliminado das Copas aí, né, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil. São Paulo, que está ali beirando o G4 no Campeonato Brasileiro, busca terminar essa temporada entre os 4 primeiros para se garantir fase na próxima Libertadores em 2025. Eu acho que São Paulo não está errado em tentar segurar o técnico, apesar dele ter perdido, né, sido eliminado das 2 Copas, tanto a Libertadores para o Botafogo quanto a Copa do Brasil. Eu acho que vale lembrar que o técnico vem fazendo um bom trabalho no Campeonato Brasileiro, já que o São Paulo está aí na 4ª colocação, se eu não me engano, 1 ponto à frente do Flamengo. Em 36 jogos sob a direção do time, ele obteve 18 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Diga aí, torcedor do São Paulo, o que você acha dessa procura do Boca Juniors pelo Zubeldia? Você, torcedor, seria a favor ou contra a saída do treinador? Visando lembrar que ele foi eliminado tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores, então o São Paulo só disputa o Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim a diretoria não vê como viável a venda do treinador, né? Falando agora de Neymar, o atleta voltou a treinar com bola após aí quase um ano afastado. O jogador, que tinha sofrido uma lesão na coxa, né, no jogo do Brasil pelas eliminatórias da Copa em outubro de 2023, agora em outubro desse ano faria na verdade que ele voltou, né? Um ano que ele ficou parado. Após quase um ano, está de volta aos treinos no Al Hilal. Ele retornou às atividades com os companheiros neste domingo, 29, e celebrou nas redes sociais. O atacante lesionou-se em um jogo da seleção brasileira contra o Uruguai nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no ano passado. No entanto, ainda não tem previsão para entrar em campo oficialmente pela equipe da Arábia Saudita. Lembrando também que muito que provavelmente o Neymar só será relacionado no campeonato 2025, já que o limite de estrangeiro pretendido pelo campeonato saudita já foi fechado. Então, como o Neymar está voltando de lesão, Jorge Jesus vai optar com o jogador somente em 2025. Essa temporada o Neymar não joga mais. Mas a boa notícia para aqueles que gostam do Neymar, que gostam do futebol arte, é que o jogador voltou sim a treinar com bola. Para fechar com chave de ouro, o Barcelona aí renovou o contrato de uma joia. A multa rescisória do jogador agora passa a ser nada mais, nada menos que 3 bilhões de reais. O Barcelona está de olho no futuro e nas promessas que tem dentro do clube. Dessa forma, renovou o contrato de uma das joias de apenas 17 anos, o meia Marc Bernal. Me perdoe a pronúncia aí se eu estiver falando errado. Agora, o novo vínculo entre as partes será válida até 30 de junho de 2026, com opção de extensão por mais 3 anos. O meio-campista de 17 anos é uma das promessas do Barcelona. Além disso, o Barcelona também aumentou o valor da multa rescisória, aquela que eu disse lá no começo da matéria, que agora será de 500 milhões de euros, nada mais nada menos que 3 bilhões de reais. É brincadeira por um jogador de 17 anos. Bom, pode ser um tiro no pé, mas pode ser uma grande oportunidade de fazer um dinheiro, né? Bernal disputou 3 partidas pelo clube espanhol nesta temporada, porém, no fim de agosto sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e deve ficar fora por 1 ano. Ou seja, ele renovou o seu contrato, teve o contrato renovado aí
com a cláusula de rescisão de contrato agora de 500 milhões de euros ou 3 bilhões de reais, mas o jogador de 17 anos ficará um ano sem jogar. Mike Bernal era, até sua lesão, a grande sensação do campeonato, do início da temporada, né? Já no ano anterior, em idade juvenil, vinha ser uma peça-chave no Barça Atlético, né? É como se fosse um time B do Barcelona. E depois de grande pré-temporada, convenceu o técnico de que merecia uma oportunidade na equipe principal. Destacou: o Barcelona entra em campo nesta terça-feira, dia 1, na Liga dos Campeões, contra Young Boys às 4 horas da tarde no horário de Brasília. Jogo esse que deve estar começando daqui a pouco, né? No horário que eu tô gravando esse vídeo são 3h36. Bom, família, sumido aqui por um tempo, mas eu quero dizer que voltei com força total. Quero pedir para você se inscrever no canal. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva, dê aquela moral, compartilhe para os amigos que, assim como eu e você, também é fã do futebol. É isso, um beijo e até a próxima.